Estamos estudando a segunda das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, continuaremos aqui a partir do versículo de número 10. Jesus falando: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja como é que Jesus começou. Não temas as coisas que tens de sofrer. Isso soa até assustador para a maioria de nós. Coisas que tens de sofrer. Por que fala assim? Porque Deus, ele usa o sofrimento como um método de aperfeiçoamento para seus filhos. Sabia disso? Lá em Atos, capítulo 14, versos 21 e 22, diz assim: E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Quem é que o voltaram? É o apóstolo Paulo e Barnabé, que estava com ele na primeira viagem missionária. Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, depois que pregaram nas cidades ali da Galácia, na primeira viagem missionária, quando estavam voltando no retorno, passaram de novo por aquelas cidades e alertaram os discípulos, os recém-convertidos, que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Isso é o que se espera para a vida de um verdadeiro crente. Aflição, tribulação, perseguição, simplesmente porque este mundo, ele odeia a luz. As trevas sempre vão odiar a luz. Então, enquanto vivemos neste mundo, estaremos sujeitos às perseguições, às tribulações. Por isso que Jesus falou: no mundo passais por aflições. Isso é algo normal, ou pelo menos deveria se considerar algo normal na vida de um crente. Hebreus capítulo 12, versículo 7 a 10 diz o seguinte: É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Eles quem? Os nossos pais segundo a carne, segundo melhor lhes parecia. Eles nos corrigiam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus, ele disciplina a todos os seus filhos. Os nossos pais biológicos, eles também fazem isso, mas eles podem estar errados na disciplina. Não é o que acontece no caso de Deus. Ele sempre disciplina para aproveitamento, sempre visando a um fim proveitoso, a fim de que sermos participantes da sua santidade. Ele nos disciplina para nos tornar mais santos. Esse é o objetivo de Deus. E santo é estar separado das contaminações do mundo e preocupado com uma vida pura, perfeita, diante de Deus. É claro que não vamos obter a perfeição neste mundo, nesta vida, mas devemos caminhar sempre com esse propósito, com esse desejo. E Deus, ele contribui para isso, nos disciplinando quando nós estamos saindo do caminho, quando nós estamos indo por uma direção diferente daquela que ele tem para nós. Então, quando Jesus diz aqui: não temas as coisas que tens de sofrer, ele fala isso porque o sofrimento faz parte da vida de um crente. Continuando: Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O interessante aqui é que quando Jesus fala que o diabo está para lançar em prisão, para ser dispostos à prova, ele está querendo dizer, em outras palavras, que o diabo vai ser um instrumento de provação para nós. O que quer dizer isso, professor? O diabo vai ser um instrumento para testar a nossa fidelidade a Deus. Você percebe? Então, isso aqui, para muitos crentes e muitas igrejas, é uma tremenda novidade. Por quê?
porque eles veem Satanás simplesmente como um inimigo que age para nos destruir, quando na verdade a Bíblia revela que muitas e muitas vezes o diabo é utilizado como um instrumento de Deus para nos provar. Professor, por que você diz um instrumento de Deus? Porque é isso que a Bíblia ensina em vários textos. Por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Falando a respeito de quem? A respeito de Jó. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, no livro de Jó, nós vemos que Jó, ele era um servo de Deus, um homem íntegro, e Satanás, ele foi mandado por Deus para testar a fidelidade de Jó. No primeiro momento, no capítulo 1, Deus falou que Satanás poderia agir contra tudo que tivesse relação com Jó. Seus bens, propriedades, sua família, seus filhos, mas não podia tocar em Jó. No segundo momento, Deus diz que Satanás pode tocar em Jó, mas não pode tirar-lhe a vida. Que é isso senão Deus controlando a atividade satânica, de acordo com sua santa vontade? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vou dar aqui um pouco do contexto para vocês. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele havia acabado de falar sobre as revelações que ele recebia da parte de Deus. E aí no versículo 7 ele diz: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que ele não ficasse envaidecido, se tornasse uma pessoa soberba por causa das grandes revelações que ele recebia, foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Professor, o que é esse espinho na carne? Não sabemos, só temos conjecturas. Possivelmente era uma doença, mas note que era um mensageiro de Satanás, isto é, Satanás estava envolvido naquela aflição. E qual o objetivo? Esbofetear Paulo, em outras palavras, humilhar o apóstolo, a fim de que ele não se exaltasse. Aí eu pergunto para você, você acha que Satanás ele iria colocar um espinho na carne do apóstolo Paulo para evitar que o apóstolo se exaltasse? É claro que não. Esse não era um objetivo do demônio, esse era um objetivo de Deus. Deus estava usando aqui Satanás como um instrumento de disciplina sobre o apóstolo Paulo, para que o apóstolo não se exaltasse. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo orou 3 vezes a Deus para que aquele espinho fosse retirado. Muitos irmãos, muitos pastores ensinam que às vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede a Deus simplesmente porque a gente não tem fé. Isso não pode ser dito do apóstolo Paulo, com certeza. O apóstolo tinha fé, só que não era da vontade de Deus atender aquela oração, e por isso ele não atendeu. O que foi que Deus respondeu? Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, olha a conclusão do apóstolo Paulo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo não só se conformou, como ficou feliz em saber que as adversidades eram utilizadas por Deus para torná-lo um crente melhor. Por fim, temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 5. Olha o que acontece aqui, olha o contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, porque lá, naquela igreja, um dos membros da igreja estava tendo um caso com sua madrasta e os outros, os demais, não faziam nada a respeito. Então vamos ver, 1 Coríntios 5, versículo 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos,
e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você já tinha visto esse texto antes? O apóstolo Paulo manda os membros da igreja de Corinto expulsarem aquele indivíduo que estava tendo um caso com a madrasta, para que fora da igreja ele fosse um alvo de Satanás. Olha aqui, um alvo de Satanás para a destruição da carne, que dá para entender aqui que Satanás tinha liberdade até mesmo para matar aquela pessoa. Mas olha o objetivo santo aqui, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Satanás, não há dúvida nenhuma que à luz da Bíblia, ele é obrigado a servir a Deus nos propósitos santos de Deus. Sim, Deus usa o diabo para nos provar, embora a gente saiba que a intenção do demônio seja nos derrubar. Assim, perceba como a designação de tentação ou provação, como a gente costuma usar nas igrejas, depende da perspectiva, não é verdade? Se nós olharmos pela perspectiva divina, aqueles testes, eles vêm como uma provação. Eles vieram como uma provação para a vida dessas pessoas. Da perspectiva demoníaca, eles vêm como uma tentação, não é isso? Porque o objetivo de Satanás, ao vir para cima de nós, é nos derrubar. O objetivo de Deus é nos aperfeiçoar. E é com esse objetivo que Deus manda Satanás. Então nós temos de tomar consciência disso, resistir às tentações, para assim sairmos vitoriosos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, ainda que Deus use o inimigo e o inimigo venha visando a nossa queda, nós temos aqui essa garantia. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Nós podemos resistir, Deus nunca vai permitir que o diabo traga sobre a nossa vida uma tentação que a gente não possa suportar. E por que Deus faz isso? Porque ele tem controle da atividade satânica. Até mesmo o diabo é obrigado a lhe obedecer. Aqui Jesus continua: e tereis tribulação de 10 dias. Infelizmente, não temos qualquer informação a respeito dessa tribulação que viria sobre a igreja de Esmirna. Não sabemos se ela tem a ver com a prisão de alguns crentes da igreja, se é algo a mais do que isso. O que a gente pode imaginar aqui é que esse número 10 pode ser um número simbólico, porque se nós formos olhar para o livro de Apocalipse, praticamente todos os números têm um valor simbólico. Se é assim, qual o simbolismo do número 10? O simbolismo do número 10 é o seguinte: normalmente os estudiosos, os comentaristas, consideram que ele tem o mesmo significado do número 7. O número 10, assim como o número 7, então, se refere a algo completo, período de tempo perfeito, na ótica de Deus, né? É claro. Então, o número 10 é considerado um número específico, um número perfeito para cumprir um propósito divino. Lá em Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver citado lá o milênio. O milênio corresponde a 1000 anos. E o número 1000, quando a gente fala 1000 anos, a gente também está pensando em um número completo, perfeito, que cumpre o propósito divino. E também esse número 1000, ele tem a ver com o número 10. Por quê? Porque o número 1000 nada mais é do que o número 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo. Então guarde aí. Toda vez que aparecer o número 7, ou o número 10, ou o número 1000, nessas escrituras proféticas, esses números estão relacionados a um tempo perfeito, a um tempo completo, a um tempo que cumpre um propósito divino. Então aqui Jesus
falou para os crentes de Esmirna sobre as provações, as aflições, falou que isso é usado para um propósito e avisou que vai vir pela frente aí uma tribulação de 10 dias. Uma tribulação que não é necessariamente num período de 10 dias literais, mas com certeza num curto período aí para frente. É isso que Jesus quer dizer aqui. Não precisamos interpretar literalmente que são 10 dias literais. Se esse 10 for realmente um número simbólico, como cremos, está querendo dizer que haverá uma tribulação de curto período. Esse 10 poderia corresponder a um curto período. E lá em Apocalipse 20, o 1000, que é 10 elevado ao cubo, estaria se referindo a um longo período. Não necessariamente, literalmente 1000 anos, mas um longo período. Apenas isso. Por fim, Jesus termina: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Dizem que lá em Esmirna havia Jogos Olímpicos, por influência dos gregos. E nesses jogos, o vencedor, ele levava uma coroa de louros. Se a gente for contrastar isso com o que é dito aqui, nós vamos concluir que no caso do crente, se ele vencer, isto é, se ele permanecer fiel até a sua morte, está reservada para ele a coroa da vida. Não uma coroa de louros, mas a coroa da vida. Em outras palavras, nós temos de novo aqui a promessa de vida eterna ao crente verdadeiro. Deus garante a vida eterna para aqueles que confiaram em seu Filho, para aqueles que confiaram e confiam em seu Filho Jesus Cristo para a salvação. Infelizmente, irmãos, a morte pode ser consequência da tribulação. Não sabemos se essa tribulação que viria sobre os crentes de Esmirna, não sabemos se quando ela chegou, se ela acabou dizimando alguns deles, se alguns deles morreram, não sabemos. Mas o que importa é que a morte física é a pior das consequências. E nem a morte física pode nos impedir de entrarmos para a glória. Então, o pior que poderia acontecer àqueles crentes, a morte física, nem ela pode impedi-los de receber essa coroa da vida que corresponde à vida eterna. Terminando, Jesus declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que Jesus normalmente termina essas cartas que ele mandou às 7 igrejas. Porque ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro porque só os crentes verdadeiros é que têm ouvidos para conseguir ouvir essas mensagens. Então, todo crente verdadeiro, de qualquer igreja, de qualquer tempo, qualquer época, ele deve prestar atenção nessa mensagem aqui inspirada pelo Espírito Santo. Qual é a mensagem? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte é a morte física. A segunda morte, ela está relacionada ao inferno final, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, nós vamos estudar isso ainda um dia. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Professor, por que você chama o inferno aqui de lago de fogo? Chama de inferno final? Como é que é isso? Há mais de um inferno? Na verdade, nós vamos estudar isso um dia. Talvez não aqui no Apocalipse, mas com certeza ainda vamos passar por esse ensino. Existe basicamente 2 tipos de inferno, vamos dizer assim. Existe aquele inferno para o qual vão agora todos aqueles que não aceitaram Jesus, mas lá nesse inferno eles passam por um sofrimento padrão, um sofrimento igual. No dia do juízo, quando todos estiverem ressuscitados e todos estiverem com um novo corpo, no dia do juízo vai ser definido o grau de punição de cada pessoa que não aceitou Jesus. Porque uma pessoa, ela pode ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, e não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. E um Hitler, que matou milhões, também não aceitou Jesus e foi para o inferno. Seria justo que ambos passassem pelo mesmo sofrimento por toda a eternidade? Certamente que não. Então, no dia do juízo, o grau de punição de cada pessoa que rejeitou Jesus vai ser definido com exatidão. Professor, qual é a base bíblica para isso?
A base bíblica está em Mateus 11, versículos 20 a 24, que diz: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha o que Jesus fala: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, presta atenção, no dia do juízo final, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, no dia do juízo final, aqueles que estiverem no inferno, uns serão tratados com mais rigor do que outros. Por quê? Porque receberão um grau de punição maior. Mas o que importa aqui para nós é o seguinte: o vencedor, aquele que crê em Cristo, de nenhum modo sofrerá dano desta segunda morte.